Oi pessoal, vamos dar prosseguimento aqui às aulas de História. Hoje iremos falar sobre o primeiro reinado, ou seja, o período que Dom Pedro I foi o imperador do Brasil. Ele governou de 1822 a 1831, portanto, 9 anos. Temos aqui, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Consolidação da independência. Teve a independência do Brasil e aí, os Estados Unidos reconheceram a independência em 1824. Informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência do Brasil. A Inglaterra prestou o dinheiro ao Brasil. Um dos maiores problemas do Brasil é a dívida externa ou dívida interna. Ela varia bastante aí. Alguns historiadores dizem que a dívida externa do Brasil começou com esse empréstimo de 2 milhões de libras que o Brasil fez à Inglaterra. Então a Inglaterra emprestou esse dinheiro para o Brasil pagar para Portugal reconhecer a independência do Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou a entender o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição da renda continuou desigual. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I foi a camada que mais se beneficiou. Detalhe aqui, o povo, para muitos, nem entenderam o que estava acontecendo, se Dom Pedro assumiu, se teve independência, se Portugal não era mais a metrópole do Brasil. A grande massa da população, do povo, ele nem percebeu isso. Se você pegar hoje em dia, com tudo que existe aí de internet, o mundo globalizado, tem muita gente que ainda não se liga o que está acontecendo, ou quando se liga, muitas vezes, são aquelas pessoas assim, que usa viseira, que só vê um lado, tá certo? Então imagine naquela época. O primeiro reinado. O primeiro reinado do Brasil é o nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, entre 1822 e 1831, ano de sua abdicação, pois a gente vai ver isso. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois ocorreram muitas revoltas regionais, oposições políticas internas. O governo de Dom Pedro foi um período agitado aqui no Brasil. Teve outros mais agitados, mas esse período que Dom Pedro foi imperador aqui foi um período agitado. Vamos ver por quê. Primeira Constituição Brasileira. O debate político dos primeiros anos se concentrou em torno da aprovação de uma Constituição. A Assembleia Constituinte se reuniu no Rio de Janeiro em 1823. Os constituintes tentaram limitar os poderes do imperador, Dom Pedro. Dom Pedro, insatisfeito, ordenou o fechamento da Assembleia e a prisão de alguns deputados. Então é assim, a Constituição é a lei mais importante dos países, de cada país. A atual Constituição do Brasil é de 1988 e todos devem seguir. Presidente da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal, todos devem seguir a Constituição, que é a lei máxima do país. E nessa Constituição aqui, os constituintes, aqueles deputados que estavam para fazer a Constituição do Brasil, eles estavam fazendo uma Constituição que limitava os poderes do imperador Dom Pedro. Aí Dom Pedro não gostou. O que é que ele vai fazer? Ele vai fechar aquela Assembleia, vai mandar prender alguns deputados e vai fazer outro tipo de Constituição. Noite da agonia. Os deputados da Assembleia Nacional Constituinte encontravam-se em sessão permanente para discutir o projeto, limitação do poder do imperador, o que durou uma noite. Então estava lá o pessoal para fazer a Constituição, fazendo essa Constituição que limitava os poderes de Dom Pedro, mas Dom Pedro ameaçando fechar essa Assembleia e mudar a direção da Constituição. Que tipo de Constituição ele queria. E os deputados, eles ficaram lá a noite toda, daí chamado de Noite da Agonia, porque a qualquer momento as tropas do imperador poderiam invadir o local. E é também nessa Noite da Agonia, que Dom Pedro ele vai determinar o fechamento daquela Assembleia Constituinte.
Aí seguiu, Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição. Esta foi outorgada em 1824 e representou todos os interesses autoritários do imperador. Além de definir os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, criou o poder moderador, exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. Então aqui é importante entender, a Constituição pode ser outorgada ou promulgada. Outorgada é quando o imperador, o rei, o chefe político, ele mesmo faz a Constituição. E promulgada é quando um grupo de deputados reunidos numa Assembleia Constituinte faz a Constituição, certo? E outro detalhe importantíssimo aqui, sabemos, e já estudamos isso, que os 3 poderes estabelecidos por Montesquieu, iluminista lá antes da Revolução Francesa, é legislativo, executivo e judiciário. Dom Pedro I incluiu esses 3, mas ele incluiu nessa Constituição o poder moderador. Através desse poder, a palavra final em várias situações pertencia a Dom Pedro e não mais à Constituição. Então não esqueçam, poder moderador exclusivo do imperador. Principais características dessa Constituição de 1824. Concentrava poderes na mão do imperador através do poder moderador. Só os ricos podiam votar, pois o voto era baseado na renda. Este sistema eleitoral excluía a maioria da população brasileira do direito de escolher seus representantes. A Igreja ficava subordinada ao Estado e à manutenção do sistema que garantia os interesses da aristocracia. Detalhes importantes aqui, já falamos do poder moderador, só voltava os ricos. Hoje não, através da Constituição de 1988, todos maiores de 16 anos podem votar. O que mais? A Igreja era subordinada ao Estado. Hoje em dia, pela Constituição, o Estado é o chamado Estado laico, que ele não tem uma religião definida. Naquela época, a Igreja era subordinada ao Estado. Então, a Igreja Católica estava subordinada ao Estado. Eles caminhavam, vamos dizer, juntos. E manutenção das garantias dos interesses das aristocracias, dos ricos. Aí vai ocorrer aqui a Confederação do Equador, ela vai acontecer em Pernambuco. Qual foi? O autoritarismo de Dom Pedro I provocou revolta nos políticos de pensamento liberal. Qual foi o motivo da Confederação do Equador? Dissolução da Assembleia Constituinte, que Dom Pedro tinha mandado fechar. Expulsão dos deputados e prisão de alguns. Censura à imprensa. Imposição da Constituição com o poder moderador. Nessa parte final. Isso tudo vai levar que parte da população de Pernambuco, lá do Recife, elas se revoltem contra essa situação e façam a Confederação do Equador, um movimento chamado de Confederação do Equador. Entretanto, nessa confederação, o governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. 16 envolvidos foram acusados e executados. 16 pessoas foram executadas. Entre eles estava Frei Caneca, que teve sua pena a morte por fuzilamento. Certo? O pessoal protestou contra as arbitrariedades de Dom Pedro, mas eles terminaram sendo os líderes mortos. E aqui temos uma pintura, Exército Imperial do Brasil ataca as forças confederadas no Recife, Confederação do Equador. Outro fato importante, a Guerra Cisplatina, 1825. O conflito teve início quando um grupo de dirigentes da província Cisplatina declarou a separação do Brasil e sua incorporação à República Argentina. Dom Pedro declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado, causando grande prejuízo pelos enormes gastos e grande número de soldados mortos. A Inglaterra interveio no conflito, pressionando o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz. Assim, a província Cisplatina declarou sua independência desses dois países, tornando-se Uruguai. Essa parte da Cisplatina hoje é um país chamado Uruguai, capital Montevidéu. Esse país, ele antes tinha o nome de Cisplatina, província Cisplatina, e pertencia ao Brasil. Mas eles vão se separar, fazer sua guerra da independência. E o Brasil, nessa disputa aí, ele vai declarar guerra à Argentina, que fica aquela próxima região. O Brasil é derrotado, grande prejuízo, muitos soldados mortos. Isso aí também vai afetar o governo de Dom Pedro I. E essa província Cisplatina hoje é um país chamado Uruguai.
Aqui, ó, só para o aluno ter uma ideia, é naquela parte de baixo do Brasil. Se vocês verem, vai ter o Rio Grande do Sul, que é o último país do Brasil, e depois tem o Uruguai, que antes era chamada de província cisplatina. A crise no decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro I começou a desagradar a elite brasileira, pois criou uma Constituição que iria atender a seus interesses autoritários. Além disso, a Confederação do Equador, que nós vimos, e a Guerra Cisplatina causaram grandes gastos para a economia brasileira e muitas mortes. Então aqui vai ser alguns fatores que vai levar à crise e à abdicação de Dom Pedro. Abdicação. Abdicação, ele vai pedir para sair, ele vai deixar o governo, vai abdicar o trono, vai deixar o trono. Abdicação, o ponto final. Noite das Garrafadas. No dia 11 de março, Dom Pedro I retorna ao Rio de Janeiro de uma viagem a Minas Gerais. Encontra oposição aberta nas ruas da cidade. O conflito culminou na noite do dia 13, quando os portugueses organizaram uma grande festa para recepcionar Dom Pedro. Mas os brasileiros, revoltados, atacaram com pedras e garrafas. Foi, na verdade, uma disputa entre os aliados do Partido Português, favoráveis ao imperador, e os liberais do Partido Brasileiro, opositores. Então, nessa disputa entre esses partidos, o povo vai se envolver e vai ter uma briga generalizada nas ruas do Rio de Janeiro, chamado de Noite das Garrafadas. 1831, a abdicação. Pela pressão política que o imperador sofria da elite e insatisfação de grande parte da população brasileira, Dom Pedro I é aconselhado pelo seu ministro a renunciar ao trono. No dia 7 de abril de 1831, abdicou e deixou o trono brasileiro para seu filho, Pedro de Alcântara, que se encontrava então com 5 anos de idade. Assim terminava o primeiro reinado. Então, pelas pressões que sofreram, Confederação do Equador, Constituição outorgada dando amplos poderes para ele, a Guerra da Cisplatina, todos esses diversos fatores vai se juntar, vai ter uma pressão contra Dom Pedro e ele vai abdicar o trono, vai embora para Portugal e deixa aqui o seu filho de 5 anos de idade, aliás, seu filho Pedro de Alcântara, que vai se chamar Dom Pedro II, ok? Regência. O período posterior à abdicação de Dom Pedro é chamado de regência, porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até a maioridade antecipada deste, em 1840. A princípio, os regentes eram 3, passando a existir um único regente a partir de 1834. Então, quando Dom Pedro I abdicou, seu filho só tinha 5 anos, não poderia assumir o trono, o Brasil vai passar um período sendo governado por regentes. E assim encerramos essa aula sobre o primeiro império. Valeu, pessoal, até a próxima!